possa assinar nós perdoamos. Deixeis cair. Ai-nos todos os palestra hoje será a segunda parte. Observe nosso palestrante. A palestra é toda sua. Muito bem, boa noite a todos. Boa noite a todos vocês também aí no YouTube. No camarote, né, nos seus camarotes, vocês que estão em casa, que é fantástico você estar aí em sua casa com seu cafezinho preto, né, ficando naquele conforto do sofá e assistindo um pouquinho, participando aqui conosco desse aprendizado que é falar sobre o tema obsessão. No caso, para vocês aí, online, em casa, vai ser a primeira vez, mas a gente vai fazer um resumo. Meu nome é Lincoln Marques, tenho 41 anos de idade, sou militante e pesquisador espírita há mais de 25 anos. É uma missão, é uma luta, todos os dias a gente vem se aprimorando. Morador daqui da cidade de Salvador, Cidade Baixa, Mato, ali da região do Bonfim, embaixo da Colina Sagrada, beleza? E aqui estamos mais uma vez no Centro Espírita Luiz de Assis. É sempre um imenso carinho que a gente vem estudar juntos, né? Nós estamos hoje aqui estudando juntos. E o tema de hoje fala de um assunto bem comum e diário, que são as questões das influências. Especificamente, vamos fazer um pequeno resumo da palavra obsessão no entendimento da doutrina espírita. Esse pequeno resumo ele vai ajudar também a gente ficar um pouco mais atento em relação às nossas ações no dia a dia, ficar um pouco mais atento em relação aos nossos comportamentos. E vamos lá, vamos tentar fazer um pouquinho do que aconteceu lá na primeira parte. Para a gente entender um pouquinho da palavra obsessão, nós vamos imaginar uma palavra bem amiga desta, que é a questão da palavra influência. Mas, Lincoln, como assim? Sim, na primeira parte do trabalho de obsessão 1, nós fizemos um resumo apresentando aqui no centro. Entendemos que a obsessão é a ação de uma pessoa ou mais de uma contra a outra. Ou pode ser também outro grupo de pessoas. A obsessão pode acontecer do encarnado para o desencarnado, como pode acontecer do desencarnado para o encarnado, e de desencarnado para desencarnado, e de encarnado para encarnado. Parece que está um pouco complicado por causa dos termos, mas não. É bem simples. As influências dos espíritos no plano espiritual acontecem 24 horas, todos nós. Mas algumas influências, elas podem ser um pouquinho mais incisivas e a ponto até de interferir na vida do outro. Essa ação obsessiva pode ser de um grupo de espíritos ou apenas de um do plano espiritual contra você. Mas também, muitas vezes, nós damos brechas para isso. Basicamente, foi o que aconteceu no nosso primeiro trabalho que fizemos na desobsessão. Ora, existe a obsessão, que é a influência, existe a desobsessão, que é você ficar livre dessa ação. E aí a gente abordou muitos aspectos. No nosso slide, podemos para vocês que estão em casa, mas vamos estar batendo nessa tecla, retornando cada vez mais aos pontos importantes. E assim, conseguimos entender
da palavra obsessão, ela significa influência. Mas, Lincoln, vamos mergulhar um pouquinho agora já no assunto. Isso vai ser legal, porque todo mundo vai se identificar. E todo mundo se identificando, a gente vai conseguir chegar nos resultados. Certo? Vamos lá. Seguindo assim. Hoje, eu estava estudando sobre o assunto e vi um teste bem legal. E tratava-se de uma pesquisa que foi feita com 7 pessoas em uma sala. E nessa pesquisa, o pesquisador colocou no papel uma folha, ok? Uma folha, 3 pontos de um lado, 3 pontos de um lado, lado direito, para vocês lado esquerdo, e um ponto no lado direito para vocês lado esquerdo, e vice-versa, dependendo do referencial. A pergunta foi simples para essas 7 pessoas que estavam na sala. Esse primeiro ponto, vocês conseguem ver do outro lado o mais parecido? Perguntaram essa simples pergunta, fizeram essa simples pergunta. Qual ponto do lado oposto parece mais com o primeiro? Tem o primeiro traço, o segundo e o terceiro traço. Para vocês que estão em casa, pode acontecer que o primeiro traço seja um pouco menor, maior do meio e assim vai. A diferença nessa pesquisa foi que das 7 pessoas que entraram, 6 foram orientados a darem a mesma resposta, dizendo que esse ponto primeiro parece com um grandão. Todos foram orientados a dar a mesma resposta. O único integrante desses 7 membros que não sabia o que estava acontecendo, claro, ficou incomodado com aquilo. Mas pelo fato de ele ver toda a maioria indicar um ponto maior, ele também acabou dando a mesma resposta, mas extremamente, com sua linguagem corporal, meio que confortável. Um pouco de receio de dar opinião contrária. Houve ou não houve aí uma influência? E há uma grande moral nisso tudo. Muitos dos espíritos dizem que a humanidade ainda não está evoluída num progresso melhor justamente por causa da influência. E na grande maioria das vezes, essa influência ela acaba não trazendo os resultados positivos. Bom, quando a gente tem, por exemplo, um aparelho celular como este, seja bem-vindo, nosso irmão, todos vocês aí em casa, que estão aí no camarote, no domicílio, cumprindo aí também a nossa disciplina de estudo, todos vocês têm um celular como esse. Ele mesmo desligado, ou nesse formatozinho aqui, ó, escuro, ele consegue influenciar nossos computadores. Certo ou errado? Certo. Aí eu abro o meu celular e vou em um navegador qualquer para pesquisar alguma coisa na internet. De repente, aparece uma propaganda. Ou você quer comprar alguma coisa para pesquisar para comprar alguma coisa. Seja um fogão, seja uma roupa, um presente, fica ali. Logo em seguida, parece que tudo que você abre começa a vir várias opções. Não é assim que funciona? Ou alguma coisa que está na moda começa toda hora aparecendo no celular. Isso fica repetitivo. Nós que somos mais adultos, conseguimos, às vezes, excluir aquilo, ou apagar, ou não dar tanta importância assim, mas mesmo assim fica repetido. Imagine uma criança que está ali assistindo o Patati Patatá ou Peppa, e aí aparece uma propaganda de um brinquedo lá, caríssimo, que é só comprar que ele quebra, e de repente a criança, papai, eu quero esse brinquedo, a Lady Bambi. Aí o pai diz, rapaz, a mãe, meu Deus, tem que comprar isso, que essa menina, esse menino para, essa menina não para, tem que comprar. Aí vai lá e influência. A influência, ela faz hoje parte da nossa rotina. Seja por grandes
empresas, seja por pessoa, mas quando se trata de espíritos obsessores, aí a coisa fica um pouquinho complicada. Porque um grupo de espíritos inteligentes, que tem a inteligência voltada para o mal, consegue desarticular diversas atividades e consegue desarticular também diversas mentes, trazendo consequências, muitas vezes, quase que complicadas para o seu processo, no seu processo encarnatório. Mas, Lincoln, vamos lá. A questão é bem simples. Quando os espíritos se articulam para fazer o mal a alguém ou a um grupo, as pessoas sentem isso. Citamos exemplo, por exemplo, lá de pessoas que fizeram exames médicos, sente dor aqui, sente dor acolá, e não passa, vai ali, vai aqui, nada. Quando chega no centro espírita, ou chega numa igreja, ou chega em algum outro templo, e começa a fazer uma atividade de oração, ou um segmento doutrinário, sente um alívio. Ou simplesmente quando faz uma prece. O que a gente está vendo aí? Referência que acontece também no plano espiritual, no corpo físico, para o corpo físico, e muitas vezes não é identificado nos nossos procedimentos médicos normais que temos atualmente, mas é facilmente identificado nos trabalhos desobsessivos que acontecem na casa espírita. E muitas vezes os espíritos que estão ali para dar o suporte. O que a gente está querendo agora chegar nessa parte 2? É bem simples. Quais as consequências da obsessão de fato na vida de alguém? Logo quando eu cheguei, eu vi um relato de uma irmã presente falando, por exemplo, da dependência emocional. Quando um irmão que está no processo obsessivo está muito ligado à questão de apego, às vezes não consegue se libertar disso. E os espíritos ali em volta, muitas vezes, conseguem influenciar para que aquele ser cometa, muitas vezes, ou piore sua situação naquele estágio de prisão ou de desequilíbrio emocional. Uma das coisas interessantes que eu vejo também nesse exato momento que está acontecendo é a questão da influência digital e da influência das redes sociais na nossa sociedade. E também pode estar ali, sendo manipulada muitas vezes por um grupo de espíritos inteligentes, no meio cibernéticos também. É bem possível. É bem possível, eu creio também. Porque o que a gente vê na internet hoje, ligado a comportamentos de médiuns, executando muitas vezes a mediunidade de forma completamente fora do que a doutrina e a codificação solicita, pede, é absurda. Até o comércio digital hoje está muito grande envolvendo a mediunidade. Você liga, por exemplo, a rede social no TikTok ou no Instagram, ao vivo tem um monte de cartomantes de pessoas lá dando consultas. E praticando, muitas vezes, ali atendimento fraterno incorporado com espíritos. Ou seja, até os próprios espíritos obsessores estão participando. E é normal. Hoje tem poder insistir.
eles se buscam primeiramente, depois você e aí você e a gente vai ases da aquela simples, tem obsessões que vai migrar um pouquinho mais para estágios de subjugação e possessões que muitas vezes se transformam e obsessões que muitas vezes se transformam em processos de possessão. É quase que dá a entender que seu corpo não é mais seu. Tanto um ser que ali influencia toma quase que total controle. Essas informações a gente também consegue buscá-la lá no livro dos Espíritos. Outra coisa que me chamou bastante atenção nesse meio digital e da influência digital é as publicações e as informações hoje da própria doutrina espírita, que alguns médiuns estão soltando na internet sobre, por exemplo, a influência do espiritismo. Isso me preocupou bastante. Allan Kardec, quando codifica a doutrina e abre para essa era nova de conhecimento sobre os espíritos nas suas obras, muitos outros médiuns também ficaram enciumados com tal obra dos espíritos, utilizando o nosso irmão codificador. E isso também despertou, na época, muita competição. E eu estava vendo uma matéria recentemente na internet, eu abri muita discussão sobre a questão de uma obra espírita que foi adulterada, uma obra muito famosa. E os pesquisadores foram lá, se reuniram e divulgaram isso na internet. Criou o maior rebuliço. Mas o que eu achei interessante nessa história toda foi a influência que os influenciadores tentaram passar da maneira que eles teriam a informação. E, às vezes, nós tomamos comportamentos influenciados. Nesse caso, estamos falando da influência de encarnado para encarnado. E, muitas vezes, também traz consequências bem diferentes. Deveria ter o resultado. Temos que ter calma. Temos que ter calma com o que a gente escuta. Temos que ter discernimento para aqueles pensamentos, mesmo que absurdo, que aparecem em sua mente. Meu Deus, como é que eu pensei uma coisa do nada? Sugestão, comunicação telepática. Um espírito, provavelmente, alguém, vou usar a palavra alguém, chegou para você e te sugestionou alguma coisa. É normal captar isso. É normal você captar as sugestões. Parte do intercâmbio, dos relacionamentos entre o plano astral e o plano físico. Isso é vida. A vida é a relação espiritual com a relação física. Isso é vida. Então é natural que algumas coisas aconteçam nesse relacionamento, nessa interseção. Mas o que não dá é aceitar certas coisas e fazer. Daí surgem os vícios. Daí surge, primeiro com os comportamentos sugestivos, depois com ações, e aí depois vira dependente. Aí você aplica essa regra para tudo que sexo, bebida, e aí vai. Gera muitas vezes as catástrofes de comportamento, compromete muitas vezes o desenvolvimento. Continuando aqui, a gente classifica a obsessão, como acabamos mais ou menos, colocar como escolhe, ela como simples fascinação e subjugação. Quando o indivíduo, seja ele encarnado ou desencarnado, quando o indivíduo sai de uma obsessão e começa a entrar no estágio de fascinação, gente, não é fácil. Mas, Lincoln, explica melhor como é que é isso. É simples. É aquele pensamento que não sai da sua mente. É aquela vontade de fazer que não sai da sua mente. Muitas vezes você nem executou, mas ela fica se repetindo. E às vezes você já executou. E o que trouxe consequências ruins naquela ação.
mas você fica com vontade de fazer de novo. Ah, mas espera ainda. Está prejudicando, está trazendo consequências graves, está afetando o meu corpo, estou machucando outra pessoa, eu sei que está errado e não consigo parar e continuo fazendo. Aí o negócio está mais complicado. Aí este indivíduo precisa de ajuda. E muitas vezes desencarna fazendo a mesma. Posso dar um exemplo? Vamos dar um exemplo? As substâncias psicotrópicas, por exemplo, as drogas, por exemplo. A pessoa vai sugestionar. Todo mundo que tem dependência química, primeiro sentir uma pequena vontade. Ah, deixa eu provar aqui como é que é. E as condições de uso, muitas vezes, é uma influência também de substância, de momento. Eu sei que não é bom. Eu não me engano para complicar mais ainda, me perdoe aí quem é a favor, mas para complicar mais ainda, parece que ainda foi liberado, entre aspas, mas tipificada a quantidade que agora é 40 gramas. Tipificado para diferenciar ali o fornecedor do usuário. Vamos usar a linguagem bem tranquila, porque eu estou numa vibração bem educada, né? Vamos falar sobre isso, alguém escutar, já dá até medo, né? De violência que a gente está, né? Mas tem que ser falado, por quê? Porque a gente está numa realidade. Eu sei que é preocupante a sociedade hoje. A questão das drogas hoje, nas escolas, meu Deus do céu. Estou falando da Cidade Baixa, não vou nem falar lá em cima, falando daqui de onde eu moro, onde o meu calo dói. Tá? E na hora que a gente vai escolher a escola, a primeira preocupação do papai e da mamãe é ver como é que é esse fornecimento, assalto, porque por causa do nível da violência. E acreditem, existe influência de pessoas nessa articulação do crescimento da violência em um determinado local? Sim, aí estamos falando de uma ação coletiva. Espíritos se interagem para fazer a manutenção, sim. Eles influenciam, mas nem toda obsessão que se transforma em simples, ou fascinada, ou subjugada, é culpa dos espíritos. Agora vem a situação de exceção. Nem toda obsessão a gente deve colocar nos espíritos. Porque se acha sintonia, se acha brecha, eu vou lá e realizo e faço, e sei que não é bom determinadas sugestões, eu as repito, eu estou dando ali brecha. Então, se, por exemplo, voltando ao caso dos dependentes, eles sentem um prazer. Então, é difícil para eles deixarem. Mas, para cessar isso aí, precisa da vontade, primeiro, do usuário em querer deixar, e é forte. Eu digo isso porque tem um pai que também é dependente de álcool, policial militar, aposentado, e é um sofrimento. São 35 anos de consciência, eu tenho 41, e desde que eu nasci, ele não para de beber. Falo do meu pai, como exemplo. Eu sei que não é fácil para quem vive a dependência. Lincoln, mas tem a influência dos espíritos. Tudo bem, a gente sabe que existe outros espíritos também dependentes que, afins, em sintonia, também usam para se satisfazer. A gente sabe das influências, mas a pessoa precisa querer mudar esse cenário e deixar ser. Assim como cigarro. Todo mundo pode usar o cigarro, fumar o cigarro. Mas fez um exame, está dando problemas graves no pulmão, está afetando já a saúde. O médico já disse pare e a pessoa não consegue parar. Aí vem os irmãozinhos que já estão do lado de lá e desencarnados, que ainda mesmo desencarnados conseguem ainda rapaz, só mais um. E aí usa. Influência do desencarnado para o desencarnado. E às vezes também pode acontecer ao contrário, do desencarnado para o encarnado. Poxa, queria tanto arranjar um meio, fumar um cigarro, rapaz, eu estou aqui nervoso. Passa um encarnado,
o outro vai lá, ô irmão, um minuto da sua atenção, poderia me ajudar? Eu fumar um cigarro, e aí influencia o outro a dar o cigarro. E assim vai. Estou dando exemplos bem comuns, próximos, para a gente entender, desde o início, a questão da influência. Que não é algo fácil de você identificar, questionar e não executar. A gente já tira, por exemplo, pelos próprios celulares. Todas as famílias hoje, as pessoas ficam no celular. Todo mundo dentro de casa, às vezes a galera está. Quer ver acontecer um problema? Liga o cabo da internet lá fora. Está lá o roteador. Meu Deus, a internet. Mãe, pagou a internet? Pai, pagou a internet? Quando você tira algo de alguém, está muito dependente, o comportamento é sempre agressivo. É sempre agressivo. Tá? E a nossa preocupação, por exemplo, da subjugação e da fascinação especificamente, é que geralmente esses fascinados em comum, em pensamentos, em eles emitem também essas agressões. Tá? E é um pouco mais complicado o processo aí de equilibrar, de raciocinar, mas é possível. Lincoln, é possível um subjugado, aquele que está quase que possesso. Por exemplo, rapaz, você anda na rua hoje, ali no Largo dos Mares, Largo da Calçada, você vai ali pela via ali do Parquinho, estou dando exemplo nosso, tá? Para vocês que estão em casa, vocês também vão entender. Você vê pessoas falando só, discutindo, gritando. Você olha de longe, vixe, aquela mulher tá doida. É a primeira coisa que a gente fala, a gente julga. Aquela mulher tá doida. Rapaz, aquele homem ali, vixe, ali todo sujo, fedendo. Aquele rapaz ali, meu Deus do céu, falar, é doido, é maluco. Nós temos, às vezes, esse julgamento, essa visão preconceituosa. Mas para aqueles ali carente de tudo, já está com a mente também muito ali confusa, cheio de restrições, precisando de tudo. E muitas vezes a mediunidade desses irmãos são muito ostensivas. E o contato com o plano espiritual é quase que constante. E às vezes não sabe nem a diferença da realidade astral da realidade física. Então, muitas vezes, eles estão vendo realmente, está tendo uma discussão, e necessita, muitas vezes, do amparo. E uma medicação poderia acalmar, equilibrar um pouquinho ali a questão emocional, a falta ali de estimulantes, né? A questão do equilíbrio hormonal, e assim vai. O equilíbrio físico. Porque uma das consequências do processo de obsessão, que migra de simples para o possessivo ou subjugado, é que afeta o corpo. Simples, já foi, vamos, fascinação passamos, subjugação passamos. O obsessor atua no cérebro perispiritual do obsediado. O obsessor atua no cérebro perispiritual do obsediado, onde acontece praticamente o domínio. Quando a gente está no carro, para a gente controlar no carro, o que é que a gente faz? Usa o volante. É isso. O ser obsediado, a central de comando do nosso corpo, né, as atividades motoras, né, é o cérebro. Então, os espíritos, eles usam essa influência justamente nessa região, principalmente frontal, e a atuação também no coronário. Especificamente, vai ter um outro plexo chamado plexo solar, que é onde tem ali as energias mais materializadas do corpo perispiritual, que é onde acontecerá também bastante ação desses irmãos. Mas Lincoln ficou complicado. Você está já falando da influência, já nível de perispírito, que acontece no corpo físico, é isso aí. Mas você se lembra que o celular consegue também influenciar a gente as ondas? Ele consegue influenciar também. A gente está aqui desligado falando certas coisas, ó. O Google está escutando, ele começa depois a reproduzir com uma pesquisa e aparece com ele. Acontece isso.
Eu estou tentando explicar que as influências acontecem também por meios energéticos. E esses meios energéticos, existe uma tecnologia do plano espiritual de obsessores inteligentíssimos que fazem, muitas vezes, criar naquele obsediado um total domínio, um total controle sobre ele. Então, a gente consegue explicar hoje a maioria dos comportamentos de repetição de vida que nós temos. Mas, tendo que colocar aspas nessa questão da relação do obsessor e do obsediado, só acontece porque nós damos. Só acontece porque nós damos. Todos os encarnados que vivem no planeta Terra sofrem níveis de obsessões. Normal, é natural você aceitar sugestões, ter estímulos de comportamento, às vezes fora do normal, mas quando algo começa a ser reativo em prol do outro e traz como consequência danos, aí alguma coisa tem que ser feita na observação, na vigilância. Vamos seguir. Vamos lá. Olha o Wi-Fi. Maria, a neguinho vê isso aqui, olha, tá cheio. Olha logo pro celular, vê se tá legal. Olha lá. A questão, por isso que a gente usou nesse intercâmbio, as peças que fazem parte do nosso dia a dia, tá? O celular, papelzinho com traço, falando da primeira aula, da revisão, ação de encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado. As obsessões, ela pode se dividir em si, como fascinante, ou subjugada ou possessiva. Todas elas são níveis. Voltando, a sede de controle para que o espírito obsessor atue no cérebro, utilizando ali também pontos vitais do nosso perispírito. Pontos vitais do nosso perispírito para ter maior controle. Falamos também na questão do corpo físico. É por isso que o corpo fica, às vezes, dores em regiões que muitas vezes fazemos ali os exames e não fica. E aí, o que é que acontece? Quando colocam a energia lá de uma oração de igreja, de um centro espiritualista, ou simplesmente a pessoa sente um alívio porque faz o questionamento local energético daquela área ali atual. Voltando ao assunto, o encarnado para encarnado, a influência do Wi-Fi, esse Wi-Fi está cheio, Deus é mais, olha lá. Olha lá, do desencarnado para o desencarnado, do encarnado para o desencarnado, do desencarnado para o encarnado. Obsessão recíproca. É quando um obsediando o outro. Acontece. Casamentos acontecem muito. Acontece. E existe a auto-obsessão. O homem não é raramente um obsessor de si mesmo. Eu mesmo posso estar me obsediando. Acontece. Tá? Não vai entrar muito no detalhe, mas eu mesmo posso estar me fazendo mal. Sem interferência de espírito nenhum. Porque meu ego, o meu orgulho, as minhas maras aptidões que eu sinto prazer, eu não permito sair dela. E não tem espírito nenhum influenciando, sou eu mesmo. Acontece? E muito. Outros sintomas de pessoas que passam por um processo obsessivo pode ser simples, pode ser fascinado ou subjugado. Especificamente são níveis. Tá? Então vamos dar um exemplo primeiro. Ó, a tristeza. Se eu fizer uma pergunta para vocês que estão aí em casa, no camarote, tomando aquele cafezinho quente, maratá, ou com açúcar ou com adoçante, coisa boa. A pergunta boa. Tristeza, todo mundo já se sentiu alguma vez na vida. Olha que luxo. Ó, todo mundo já se sentiu alguma vez na vida. Tem pessoas que todos os dias. Temos 7 dias na semana, né? Olha que revisão legal de pensamento. Hoje é que data? Hoje? 31? 1º de julho? Hoje é 1º de julho. Hoje é 1º de julho.
Até os próximos 7 dias, beleza, a gente ainda não sabe como é que vai ser nosso dia amanhã, mas todos nós teremos um espetacular amanhã, dia 2. Mas ontem vocês aí em casa, ontem vocês aqui, vocês desencarnados, espaço-tempo não é muito bom, a gente está falando sobre o tempo com vocês que é relativo. Maria. O tempo no plano espiritual também para nós aqui, também, mas melhor ainda. Então vamos lá, voltando aqui. Vocês já se sentiram triste ontem? Se a gente se perguntar, cada um vai ter uma resposta. Eu tive uns 10 minutinhos ontem de tristeza. Tem alguma coisa que aconteceu que me deixou triste. Mas 10 minutinhos de sentimento é capaz de brotar uma lágrima. E geralmente a gente brota uma lágrima. Mas se você anda se sentindo triste na semana 7, 4 vezes na semana, ou o tempo todo, aí já tem alguma coisa aí precisando ser mudada. A gente não dá importância, não, mas isso é grave. A tristeza ela pode ser manifestada em um vídeo que você vê no Instagram, ou no Hawaii, ou no TikTok. Cara triste está sendo. Vamos dar exemplo? Rio Grande do Sul aconteceu, né, naquele tragédia, aquelas pessoas em cima do telhado, a angústia que dá, ainda vai um de lá, filma para poder, por cima, para o bombeiro resgatar. Muitos os bombeiros resgataram, outros, os cachorrinhos. Tem gente que fica triste com os cachorros que estão morrendo do que as pessoas que estão lá saindo. É relativo. Mas a tristeza, a angústia, a ansiedade, eu não vou nem perguntar aqui quem que é ansioso. Deixa eu perguntar, alguém aqui sente ansiedade? Todo mundo vai dizer que sim. Mas a ansiedade está muito ligada à realização daquilo que eu quero. E muitas vezes pode ser daqui a pouco, como diz minha filha, papapô, ou pode ser que se realize daqui a um mês, ou nas próximas horas. Isso causa um sentimento que é angustiante, cria uma ansiedade, principalmente para os aposentados, nós que estamos para esperar o nosso dinheiro para receber a conta, fica naquela ansiedade, meu Deus, vai logo, que o dia logo passe rápido, porque esse cartão está ali batendo na conta e eu preciso usar ele. Aí fica naquela ansiedade para pagar lá o cartão, não é assim? Pronto. Voltando aqui, ó. Sentimento de ansiedade. Do nada, não tem nada, você não está precisando daquilo, do nada isso que está acontecendo, você leva, faz uma oração, ó. Não precisa ser com a boca falando, não. Pode ser pensado, Jesus, afasta de mim essa sugestão. Repetir de novo, aí você já sabe que alguém ali está precisando, que está naquela situação, sua mediunidade de captando aquela vibração, ó, pai, captando aquela situação, aí faz uma oração para acalmar. Funciona e é assim que tem que ser feito. Outra coisa legal, medo. Legal, sim, muita gente sente medo. E tem gente que tem medo de tudo, até para sair na rua. Só que medo é normal você sentir, porque é um sentimento de cautela, né? de preservação. Pô, eu não vou me colocar em qualquer situação para preservar a minha vida. É uma reação de instinto de preservação. Mas se eu tenho medo toda hora de tudo, e às vezes vai aumentando, assustado com tudo, fico assustado, isso também tem que ser revisto. Cautela, trabalhar isso aí. Pode ser uma influência, com certeza, também obsessiva. Tá? Assim como sono. Tem gente que tem uma dificuldade enorme de dormir. Ou sente sono toda hora. Graças a Deus, aqui no Centro Espírita, Luz de Assis hoje não tem ninguém dormindo. Não tem ninguém obsediado aqui, ô glória, coisa boa. Oi? Não me dorme, não? Se vocês aí em casa, o sofá está confortável, o café também não. Para de falar de café. Um suquinho de acerola, deixa, e também não tem como deixar ninguém dormir aí. Não pode dormir na hora de estar estudando, hein? Então a questão do sono também é assim, ou a falta dele, pode ser indício também. Quando isso começa a ser demais, pode ser indício também de processo ali de o que precisa ser tratado.
Tá? Os pensamentos negativos, olha, vocês, nós, somos pessoas boas, mas toda hora vem um pensamento pesado, ruim na nossa cabeça. Meu Deus, o que ele fica repetindo. Né? Quer ver um exemplo? Pessoas que, por exemplo, ficam toda hora com pensamento na vida. Aquele pensamento suicida, querer se fazer uma besteira próprio. Ou uma perversidade de querer se vingar. Isso é normal, a gente é ser humano. Mas quando começa a ficar repetitivo demais, aquela ideia toda hora martelando na cabeça, para tudo e controla isso e corta. Não deixa isso acontecer. Tá? Vamos seguir. Outros sintomas que bastante conhecidos: agressividade, irritação, impaciência, baixa concentração, sono irregular, pesadelos, dor de cabeça toda hora uma dor na nuca, orgástica, vou no médico e lá faz o exame e não dá nada. Mudei de médico, estava no Agenor, fui para lá para Santa Isabel, estava na UPA da Boa Viagem, fui lá para o Retiro, mas o negócio não dá nada, o médico disse que eu estou bem. E aí não dá nada. Rapaz, a influência energética de um obsessor, um determinado ponto do nosso chakra, do nosso perispírito, passa para o corpo físico. Ou então um obsessor que está com algum problema, com muita afinidade, que às vezes você não sabe, ele vai ali, ó, dá aquele carinho e quer ficar do seu lado e você sente tudo que ele está sentindo. E ele passa uma semana ali contigo, reproduzindo as suas emoções, porque nós somos médicos, captamos isso. E quando é uma coisa que está muito estranha, e você está vendo que é uma influência mediúnica, que é uma influência obsessiva, ou que isso é normal, a gente tem simplesmente que tirar a nossa atenção lá das nossas atividades diárias, que às vezes a gente fica com muita coisa na cabeça e não para olhar a nossa sensibilidade mediúnica. Às vezes, preocupado em botar o sabão na máquina para fazer, ou simplesmente ali cuidando das crianças para ter que ir para a escola amanhã, a pia de prato que está ali, que esqueceu de colocar o atol para lavar lá, ou então vir cá para poder, o pano da casa que não passou, o cachorro que faltou. Esquece do mínimo, que é tirar uma atenção e dar um pouquinho de estado a influência que um irmão espiritual está tendo ali na sua bem valorosa mediunidade que faz parte do nosso processo. Acontece. Então, teve a incidência. Vai no médico, não resolve, tem uma influência obsessiva, pode estar muito perto disso. O grau pode ser um grau simples, pode ser um grau mais detalhado, né? Mas precisa ser visto. Vamos seguir? Quanto tempo ainda tem, professor? Ainda tem 41 minutos? São 20 minutos ainda. Vamos seguir. A obsessão, Lincoln, tem cura. A obsessão, meus caros amigos espirituais, pergunto também para os senhores, tem cura? A obsessão, amigos encarnados, e vocês aí, que estão em casa no YouTube, tem cura? Vamos lá? Essa cura, como é que a gente consegue alcançar essa tal libertação? A desobsessão é, em todos os sentidos, um processo de libertação. Todos nós temos que buscar isso. E como é que a gente consegue buscar essa libertação? Vamos lá, seguindo. Recursos. Prece, pensamentos, força de vontade, praticando bem, reforma íntima, evangelho no lar. Ah, mas lá para ser espírita só fica dizendo que eu tenho que fazer um evangelho no lar, e não sei o que, evangelho no lar, e o bem está aqui toda hora me perguntando. O evangelho no lar. O evangelho no lar. Quando você está no ambiente da sua casa. E para, que vai pedir para você ficar 15 minutos. Aí vai começar com você sozinho, ou sozinha. Ama o restante. Para participar ali para uma leitura. Ele satura aquele minuto ali. O ambiente com fluidos bons. Espíritos vão te ajudar a tirar aquela psicosfera também do ambiente. Isso é um descongestionamento energético do ambiente. É fato. É importante, sim, ter um momento de prece na nossa casa. A gente, às vezes, acha que temos que ir para a igreja para fazer isso, ou ir para o centro para fazer isso, e esquece do nosso ambiente.
Lincoln, mas eu fiz lá um evangelho lá na minha casa, e aí eu senti umas energias, e o irmão espiritual veio lá e me deu uma passagem. Olha, se o irmão veio e deu uma passagem, foi algo tudo equilibrado, sem problema. E espíritos geralmente promovem um ambiente um pouco mais trabalhado, que pode ser também na casa, não tem problema. O que não pode estar acontecendo é reunião sem um preparo devido e a participação dos espíritos. Isso é claro. O local dos espíritos aparecerem ou se manifestarem não tem algo específico. Mas recomenda-se que quando começar um espírito toda hora querer vir no Evangelho do Lar, aí tem que tomar um pouco de cuidado, analisar bem a comunicação. Beleza? Por que eu estou falando isso? Porque é recorrente, isso acontece bastante. Tá? Aí você tem um outro ponto também, a água fluidificada. Rapaz, a água fluidificada, se eu pegar agora um copinho de água, para vocês que estão aí em casa, que está aqui, ó, um copinho de água, já está aqui no ambiente. Pegar um outro, encher agora da torneira lá, ou do filtro, e colocar aqui, eu vou beber primeiro o fluidificado e vou beber depois o não fluidificado. É perceptível a diferença. E quando uma aguinha simples dessa, manipulada com a estrutura molecular, a água, a energia dos espíritos saturando ali, os átomos principais, como hidrogênio, oxigênio, enfim, ele entra no nosso sistema imunológico e participa ali de revitalizações energéticas a nível intracelular. A energia de uma água fluidificada, no trabalho sério da casa espírita, ela circula no seu envoltório físico durante quase 7 dias. 7 dias. É sério, mas não precisa pegar o jarro da água e dar aquele bolão, não é bem assim também não, tá? Pelo amor de Deus. Assim como eu posso fluidificar minha água em casa, tá em vaza mesmo, não tem problema, tá? Não tem problema da torneira, colocando a mão em cima, injetando toda a sua vontade naquele líquido, né? Naquele líquido, e essa água você dá alguém que está com dor de cabeça, ao filhinho que está um pouquinho errado. É uma transmissão energética materializada, tá? Fato, e os pesquisadores comprovam a eficiência da influência do magnetismo. Beleza? Galera do YouTube, seu nome? A nossa irmã encarnada, frequentadora do centro, acabou de relatar que existe também um exemplo do tal tratamento, né, do magnetismo da água. Ela deu um exemplo do suco dela. Para vocês que estavam em casa, que não viu, ouviu, é mais ou menos isso. Todos nós podemos fazer esse teste em casa. Vai lá, fluidifica a água. Nós que somos espiritualistas, sabemos dos efeitos. Mas tem outros que não acreditam muito. Mas tudo bem. Faz parte aí de conhecimento. Enfim, pode fluidificar a sua água em casa também. Outro ponto importante, para aquele que está sofrendo um processo de obsessão e quer a libertação, além dos exemplos de reforma moral, de prece, da água fluidificada, tratamento no centro espírita, é a questão do apoio familiar. O apoio familiar. Tem pessoas que estão passando por processos realmente muito delicados e não tem o apoio familiar, o apoio afetivo. Muitas vezes tem um apoio afetivo, mas aquele cidadão ou aquela cidadã que está passando pelo processo não quer se libertar, está feliz com o que está fazendo, aí fica complicado. Nós não podemos mudar o outro. Não podemos.
podemos influenciar para a melhoria. Nós não podemos. Outro ponto importante que ajuda nesse processo da terapêutica, na libertação do processo de desobsessão, que é se livrar desse processo, é o centro espírita. O centro espírita ali com as bases de estudo científico da doutrina espírita, é um local que a gente pode também ter as ferramentas necessárias para entender o processo, como lidar com a recuperação, o tratamento das obsessões, as casas espíritas que oferecem isso, o contato direto ali, muitas vezes, com o irmão espiritual ou com um grupo espiritual, e assim vai. Ah, Lincoln, peraí ainda. Mas eu estava passando por um problema espiritual muito forte. E aí eu fiz um trabalho. E aí fiz um descarrego num lugar e resolveu, mas depois voltou de novo. Existem técnicas usadas em outros centros religiosos que realmente conseguem, muitas vezes, manipular e usam o comércio financeiro para poder tirar vantagens. Acontece em determinados tipos de situações de afastamento do obsessor, mas, posteriormente, o problema da obsessão é o próprio obsediado, que permite essa ligação. E, às vezes, aquele obsessor que se afasta, vai vir outro também que vai utilizar da mesma interferência, porta aberta, o problema vai voltar de novo. Então, no tratamento do obsediado, tem que ser tratado, primeiro, o ponto em comum entre o processo que está no obsessor e no obsediado. Então, se eu tenho um comportamento que está me interferindo bastante na minha vida, e eu tenho ali um concurso de outros irmãos que estão me ajudando a eu me manter nesse comportamento desequilibrado, se eu não mudar, vai ficar difícil. Outro vir ou qualquer trabalho que faça, é difícil. A raiz do problema tem que ser modificada. A sintonia só vai ser ali quebrada se realmente ambos alcançarem a mudança de comportamento. A sessão desobsessiva é o que a gente já acabou de falar, e a questão da terapêutica médica. Tem situações que o estágio de obsessão, às vezes, é tão forte que o corpo físico acaba sofrendo a consequência e trazendo doença. E depois faz o exame e a doença aparece. Um grau terrível. Né? E a questão também do tratamento médico, físico, com médicos, desse processo, desse obsediado, é importante. Tem situações que é necessário do apoio profissional de um médico especializado para tratar juntamente com a casa espírita ou um templo religioso que tem um maior suporte. E aí a pessoa vai ter que tomar algumas medicações ou tratar determinada região e alcançar ali o equilíbrio. Tá? Por isso que fala a terapia médica. Lincoln, antigamente na casa espírita tinha muita sessão de desobsessão. E ao longo do tempo, perceberam que essa reunião não fazia muito sentido porque não tratava das duas variáveis, né, que era o obsediado e o obsessor. E a gente mudou essa prática para tratar da pessoa humana, né, do obsediado, e também do outro lado, né, do obsessor que está na sessão mediúnica, para que ele entenda que ele está se próprio maltratando, obsidiando outra pessoa, ele está perdendo o tempo dele, né? Ele está perdendo. Então a gente mudou essa dinâmica. Então muitas casas encerraram a reunião desobsessiva. Né? Na mediúnica a gente tenta tratar tanto o médium quanto o obsessor que está ali. Então, para deixar isso bem focado. Boa. Muito bem colocado, muito bem colocado. Tá? Lembrando também desse processo, a obsessão, ela não acontece só para os espíritos. A desobsessão não ocorre somente na casa espírita. Outras religiões e igrejas também passam por um processo, também determinado processo para libertar, vamos dizer assim, para desobsediar um irmão, tem que ser feito também no igreja. Quando coloca-se o evangelho de quando coloca-se a prática de prece, de oração,
com louvor, com fervor. É uma energia tão poderosa que emana de conectar-se com o alto, ou melhor, de conectar-se com as forças em volta, e não fica muito fácil para manter ali a ligação do obsessor. E muitas vezes o obsessor desperta também. Quando a fé, a crença desenvolve ali de forma bonita e aquela pessoa muda radicalmente, passa a ser vista como referência, e assim vai. Tá? A prece, ela é um veículo essencial. Essencial. É um remédio diário. Certo? É o comprimido diário. Mas a prece, ela não precisa ser decorada. Ela não precisa ser, muitas vezes, nem falada. Basta apenas ser emanada. Está conectado. Como assim? Ora, acorde de manhã, levante sua mente ao alto, erguendo o seu corpo para o alto e olhe o céu. Virá a claridade do dia, virá os pássaros fazendo o seu trânsito, levando se alimentando. As atividades em sua volta. Ou no anoitecer, quando olhar a borda celeste e ver os astros voando, brilhando, ou a estrela mais próxima, ou o planeta mais próximo, ou a Lua, nosso satélite principal. Preste atenção como é o conteúdo em sua volta. E faça assim. Senhor, pense, Deus, Pai, apenas uma palavra. Como pode ser um Pai Nosso, uma Ave Maria, o terço rezado, com carinho, a Ave Maria, o creio no Pai, é difícil essa. Então vamos lá. O pensamento, assim como a prece eleva o pensamento. E o pensamento é a força da vontade, faz com que nós nos libertemos de qualquer situação que seja, ou qualquer pessoa prejudicar. Isso é fato. Seguindo, um dos pontos de como consequência, quando a gente tem a vontade e tem o pensamento de modificar-se, automaticamente vem a reforma íntima. A gente vai buscando cada vez mais melhorar no que diz respeito aos problemas das obsessões espirituais. O paciente é também o agente da própria cura. Nós somos o agente. Frequência do centro espírita. Esse ponto, eu não vou entrar muito, porque se vier outra pandemia, a gente não vai sair de casa para ir para espírita. Tá? Então, essa frequência do centro espírita pode ser online, igual a vocês que estão aí em casa, pode ser fisicamente, quando fala frequência ao centro espírita, é estar em equipe desse processo de busca de estudo, do processo de teoria. É estar em equipe, estudando em equipe, frequentando sim a casa espírita, fisicamente, porque é importante estar aqui em equipe, trabalhando também pelos que vêm. E nós precisamos ainda desse contato. Mas aqueles que ainda não têm ainda a questão de deslocamento, têm dificuldade motora, tem o recurso da tecnologia. Beleza? Hoje tem. Antigamente não. Eu usei a pandemia porque depois que aconteceu a pandemia, graças a Deus, todos os centros espíritas passaram a continuar acontecendo de forma online. Todos os, com todo respeito, cabelo branco, teve que aprender a mexer no Match. No Google Chrome, Ave Maria, todo mundo ganhou informática básica em menos de 3 dias. Todo mundo espera, Apesar das dores que foi o processo, mas houve consequências bem positivas, muito positivas. O apoio familiar já falamos. Esses últimos 5 minutos para vocês em casa, se tiverem alguma pergunta, pode colocar, alguma colocação. Vocês aqui presentes também, vocês desencarnados que aqui se encontram também, pode criar aí um fenômeno auditivo em voz direta. Alguém quer? E aí? Perguntas?
A mediunidade não pertence à doutrina espírita. Muito bem, boa colocação. Boa. Existe relato de mediunidade, Irani, desde o, né, antes de Cristo. Então, boa. Nossa irmã quis dizer também que é através dessa sensibilidade de contato com a relação de pessoas que já estão no plano espiritual, né, faz parte, antes mesmo do espírita ser fundado lá, codificado lá pelo nosso irmão Kardec. Ou seja, os fenômenos ligados à mediunidade e ao processo de relação de influência já vem antes, bem antes. Já, né? É isso aí. Mais alguma pergunta, alguma colocação? Pode colocar para mim. Em voz alta, seu nome. Larissa, pode fazer. Ela usou o exemplo. Muito bem. Ela relata sobre a questão do Cristo, nosso mestre Jesus, que usava também a sua influência de intercâmbio com os espíritos, né, para também estar ali passando os nossos conhecimentos que temos hoje. Além disso, nos próprios versos dos apóstolos, na Bíblia, há relatos dos obsediados, né, dos espíritos obsessores também, tratados com o termo, palavra demônio, né, ou diabos, ou seja, espíritos perseguidores. A questão da influência do obsessor, ela é relatada também desde os romanos, desde os... E nem todos os obsediados eram conseguidos ser retirados em estados de possessões fortes, eram conseguidos ser retirados. E Jesus até conseguiu chamar a atenção de um dos seus apóstolos, que faltava fé para poder expulsar de um dos obsessores. Né? Um exemplo clássico. Boa. Boa. Essa parte a gente aprofunda depois. Nossa irmã coloca o exemplo para vocês em casa também, referente à questão da mediunidade no seu contexto mais amplo. E nesta primeira live aqui no Luz de Assis, queria agradecer o carinho de todos vocês presentes aí, tá? Que venham aqui para o Luz de Assis presencial na próxima vez. Doutrinária, que dia? A próxima doutrinária? Segunda-feira, a partir das 7 horas. Tá? Conto com a presença de todos, tá? Vocês que estão aí presentes. É muito bom o carinho, a energia, a recepção desses irmãos espirituais aqui. E necessitando ou precisando de algum atendimento, é só vir aqui procurar a gestão aos nossos coordenadores da casa e irão acolher com os braços abertos. Coisa boa, coisa boa. Algum de vocês querem colocar mais alguma coisa? Diga, irmã. Vacinação é um nível mais alto do processo de... Claro que pode ser classificada nessa cifra, pode sim. Amor, vírgula, né? Vamos lá. Existe um pouquinho de confusão no sentido dessa palavra amor, né? O amor que Jesus tentou nos ensinar é um amor de manifestação coletiva. Esse amor, ele tem níveis. Vamos dar um exemplo de um amor muito... É o amor de uma mãe para com o filho. O amor materno é um sentimento de devoção total do seu eu para com a pessoa, para aquele próximo. O pai, um sentimento paterno,
o cuidado do amor que o pai tem, a mãe tem pelo filho. O amor coletivo, há um exemplo de grandes espíritos que conseguiu desenvolver um carinho enorme, não só por si apenas, mas por todos aqueles que se aproximam. Aí tem irmã Dulce, vários irmãos, eu vou mais próximo. Tá? Irmã Dulce, Salvador, tá? Mais próximos. Então, tem pessoas que têm esse sentimento, né, de elevação. Mas quando alguém se apaixona pelo outro, e só vive pelo outro, paixão diferente de amor. A ponto de, se não viver comigo, eu vou lá e vou ter que dar minha vida e tirar do outro. É amor. Mas tem estágios, níveis de que chega em um grau de influência, de fascinação pelo outro. É quase como uma obsessão de encarnado para encarnado. Do outro querer privar o outro de tudo, de outro querer fazer controle, não deixar o outro viver. É uma obsessão de encarnado para encarnado. E a ponto até de ter o próprio suicídio e tirar a vida dos outros. Isso tem exemplo por aí, por Salvador, quase que diariamente. Diariamente. E, infelizmente, faz parte da nossa realidade. Mas não se trata a comparação da palavra amor nesse caso. Quando chegamos a esses casos de fascinação, no que se refere de um encarnado para o encarnado, do outro dizer que não consegue viver sem o outro, esse outro querer controlar o outro, a gente vê lá, chega às vezes o marido chorando que a mulher largou, que não consegue nem mais comer, que não sabe mais o que faz, a mulher que chora pelo marido que arranjou outra. E aí começa o sentido. Não é fácil para quem vive. Não é fácil. Todos nós passamos por relacionamento. E é difícil, às vezes, superar uma separação. Mas chegar a um estado, querer tirar a vida do outro, já é aí algo muito preocupante. É o absurdo do absurdo, que não é recomendado. Espíritos ali podem estar atuando sobre o processo? Sim, mas primeiro tem que ver. Também não é o próprio obsediado ali, a auto-obsessão no caso também. Às vezes essa fascinação, esse pensamento preso demais ao outro, é o próprio indivíduo que está ali mergulhado naquelas emoções. Nem sempre vai ter ali o concurso. Nem sempre. Mas na grande maioria existe sim. Tem alguma pergunta aí no chat? Alguém não, né? Bom, então, encerramos o nosso tempo. Eu queria agradecer mais uma vez a vocês que vieram, agradecer a oportunidade da equipe gestora da casa, os irmãos espirituais da casa, pela oportunidade mais uma vez. Aprendi bastante pesquisando esse conteúdo, espero ter novas oportunidades. Vocês também ficam em paz, que Jesus abençoe. A vocês em casa, aquele abraço, aquele carinho. Deixa um pouquinho do café para mim, que eu vou chegar brevemente. De mão limpa. A palestra, acho que deu para entender sobre a obsessão do direito. Só gratidão pelo ensino de clareza de hoje. Agradeço a todos vocês que aqui estão presentes. Possamos ir para as nossas casas em paz, em segurança. Vamos encerrar a palestra com um Pai Nosso, novamente, fazendo os nossos pedidos aos irmãos espirituais e aproveitar os fluidos que a casa tem, os irmãos estão distribuindo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Não nos deixeis cair